Praia da Pinheira, Palhoça, Santa Catarina. Nós estamos no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, um lugar de preservação ambiental, mas que tem sofrido muito com a ação do homem. Nós vamos começar conhecendo este lugar aqui por este morro, um dos lugares mais bonitos da região. Vamos lá! O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro abrange 9 municípios em Santa Catarina. A grande parte deles está às margens do oceano. Aqui é possível encontrar belezas únicas. Aqui também estão alguns dos principais ecossistemas do país, entre eles a Mata Atlântica e a Floresta de Araucária, com extrema necessidade de uma atenção especial. Desde que foi constituído em 1975, o Parque Estadual não recebeu atenção devida. Foi encarado como um impedimento ao desenvolvimento da região. Só agora prefeituras, órgãos ambientais e o próprio governo do estado estão começando a fazer alguma coisa. Projetos que receberam investimentos externos não saíram do papel. Mas uma oportunidade foi dada e o GEF, Fundo Mundial da ONU, está liberando 2 milhões de reais para o planejamento da região. Palhoça fica a 70 quilômetros de Florianópolis e aqui está a sede do parque. O lugar tem sofrido com a ação do homem e um dos maiores problemas é a ocupação desordenada dentro do parque. 90% da água da Grande Florianópolis vem do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Problemas como enchentes, deslizamentos de encostas, destruição de casas à beira-mar são frequentes. No estado já são 32 praias com locais impróprios para banho. E dados fornecidos pela Casan apontam que apenas 9% dos domicílios estão ligados à rede de esgotos. As prefeituras fazem vista grossa para os problemas. Com isso, invasões em grandes áreas de preservação permanente são ignoradas, mas as taxas de imposto destas propriedades em situações irregulares são cobradas. Dunas protegidas por lei desde a década de 70 também não são respeitadas. O prefeito de Palhoça não quis se manifestar sobre estes problemas enfrentados. Mesmo com todas estas dificuldades para enfrentar, o desenvolvimento sustentado está nos planos da Fátima, a Fundação do Meio Ambiente, responsável pela implantação do projeto no estado. Olha, a princípio nós temos um convênio com a Polícia Ambiental, que no caso nós temos o segundo pelotão aqui junto na nossa sede administrativa, que auxilia na proteção e fiscalização da unidade como um todo. Além disso, nós temos também várias ONGs ou organizações da sociedade civil que também nos auxiliam na denúncia e também, no caso, fiscalizar. A questão da área de entorno da pressão antrópica passa necessariamente para a questão que eu te falei dos convênios com a prefeitura. Então, como o zoneamento só foi feito agora é que estão se aproximando das prefeituras para ver realmente a questão do parque e o uso do parque. Também, de um outro lado, está se comentando aqui a proposta do ICMS ecológico, ICMS verde, que no caso vai favorecer grande parte as prefeituras afetadas pelos parques, os municípios afetados na arrecadação de ICM. Então seria agora que está se estabelecendo realmente essa parceria. Certo, junto com esse financiamento, com esse retorno que o próprio parque em si, ele vai dar para o estado de Santa Catarina. Isso tudo começa, então, agora a ser revisto, começa a ser trabalhado e reorganizado. Com certeza. Agora está o ponto inicial realmente de você fazer um projeto real de uso público da unidade como um todo. Outro trabalho em andamento é o de preparação de guias para trilhas e a aplicação de educação ambiental na região. O que precisaria mais é a conscientização sobre a importância da real o objetivo do parque mesmo, que é a conservação da biodiversidade, né? É um local, como vocês estão vendo, ele é belíssimo e não é só a beleza física, a beleza cênica. O parque encerra uma diversidade muito grande de vida animal e vegetal. Então, é isso que é importante as pessoas entenderem, né? Então, não dá para ter gente morando, para ter gente transitando muito por aqui, porque o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro é uma unidade de conservação de uso indireto. Então, indiretamente, a população usufrui
nos seus atributos, né? Então, é um processo, né? E sabe que esse lance de conscientização parte de dentro para fora. Então, é muito fácil tu dizer para as pessoas fazerem o que pode e o que não pode. O difícil é a gente se conscientizar, a gente, como população, do que realmente pode e não pode. Então, esse tipo de esforço a gente não vai envidar para fazer. Um lugar que tem levado muitas pessoas a viver para preservar o que muitos não se preocupam em manter. É o caso de duas apaixonadas pelo meio ambiente, Elizabeth e Adriana. Elas fazem parte da ONG Somar e estão aqui há mais de 10 anos trabalhando para resgatar o que foi perdido e preservar o que ainda é possível. Aqui é a Serra do Tabuleiro, aqui a Ponta do Papagaio, Naufragados, da ponta sul da ilha de Santa Catarina. Bem na nossa frente, Pântano do Sul, as Três Irmãs e Moleques do Sul, que são pertencentes ao Parque do Tabuleiro. Tanto Naufragados, área de preservação permanente pertencente ao Parque do Tabuleiro. Deveria estar sendo preservada, não está tanto assim, mas a luta é para isso. Os Moleques do Sul, então, são considerado o ponto intangível do parque. E tem algumas espécies características da região. Isso, ele é bem isolado, né? E descobriram agora recentemente uma espécie de preá que só existe lá. Em nenhuma parte ou outra do planeta existe essa espécie. O homem tem estendido as fronteiras e utilizado espaços que podem ser indispensáveis para a sobrevivência dos ecossistemas, defraudando o seu próprio desaparecimento em um curto espaço de tempo. Praias como as da Pinheira e da Guarda do Embaú, entre outras, vêm suas dunas e áreas de restinga, sofrendo com empreendimentos de casas, edifícios e pousadas, descaracterizando as belezas naturais e fazendo com que o meio ambiente sofra as consequências. Poluição e lixo são apenas alguns dos problemas que afloram em um primeiro momento. Além do desaparecimento de inúmeras espécies da flora e da fauna, o homem é o primeiro a sentir com as consequências. A maré alta toma de volta os espaços retirados pelo homem, causando muita destruição. Um dos problemas mais sentidos pelos moradores das localidades é a falta de alimento. Antigamente, durante a época de pesca da tainha, as redes vinham abarrotadas de peixes. Hoje, o pescado está cada vez mais escasso. Nesta puxada de rede, nenhum exemplar do símbolo desta época. Com a falta de peixe, algumas localidades têm se mobilizado para reverter o quadro de destruição, investindo em ecoturismo e preservando o lugar. Os resultados, com certeza, vão surgindo. Aqui na Praia da Pinheira, no município de Palhoça, um grupo está mobilizado para disseminar informações ambientais e capacitar agentes multiplicadores para frear o progresso a qualquer custo. Alternativas estão surgindo para planejar o crescimento do lugar. Para isso, um trabalho de educação ambiental está sendo desenvolvido com crianças em forma de teatro e capacitação para guias de trilhas na região. O teatro foi montado com base nos problemas enfrentados pela população na localidade. O trabalho foi premiado em uma feira em Florianópolis pela iniciativa de mostrar ao povo catarinense a importância das suas riquezas naturais. Os próprios alunos traziam as informações e a gente ia discutindo em aula e cada um foi identificando o seu personagem, cada um foi construindo o seu personagem, o seu texto, tanto que até agora sempre a performance adiciona alguma coisa, tem um texto novo, alguma coisa que eles constroem, que eles colocam de novo de observação que eles fizeram. A gente
gente trabalha a nível de inter-relação, os personagens entre si, o ar com a água, o ar com o fogo, a poluição com a água, e cada vez eles estão sacando mais, assim, sabe? Então, as cenas fixas, a gente começou trabalhando com cenas fixas, então, os personagens negativos tinham que ficar fixos ali parados, não ouvindo, por exemplo, ficou determinado. E hoje eles já perceberam que não, eles têm que ficar ali, e conforme, se é um mandamento de por exemplo, do ar, que está dizendo que não é para poluir o ar, então aquela poluição já fica mais, já tem uma reação mais, então cada vez eles estão sacando mais isso, né? As inter-relações, e justamente é a partir daí que a gente vai começar a trabalhar agora a recuperação, né? A reconstrução de tudo isso que foi destruído. E eles devem servir estão servindo como multiplicadores dessas informações. Em cada sala de aula que tem um do grupo, essa sala já está mais consciente, já está planejando um mutirão, alguma coisa com relação ao ambiente, e está funcionando super bem eles como multiplicadores. E esperamos que cada um que eles multipliquem, também em casa, nas famílias, multipliquem e que a mobilização seja grande em toda a comunidade. Na escola, todos estão mobilizados para alertar a comunidade da importância de preservar hoje e garantir a vida no futuro. A preservação ambiental na Pinheira era sentida como uma coisa fora da nossa realidade, vista pelos turistas apenas. A partir desse projeto de educação ambiental, culminando com essa apresentação, os alunos têm notado que o problema é nosso mesmo, nós moramos aqui, nós temos que cuidar do nosso espaço. E a partir daí todas as salas já se organizaram, estão fazendo mutirões, estão fazendo cartazes, eles estão com limpeza na escola, conscientização. Tem sido ótimo esse trabalho. Usando a escola como um centro, então, multiplicador para toda a comunidade. A escola é um centro multiplicador, é um centro difusor dessa nova conscientização, e agora real mesmo, de que preservar é preciso, e também como meio um meio de sustentação econômica para os próprios moradores, sendo que o ecoturismo está aí e nós temos todas as possibilidades de desenvolver esse novo negócio. Chega a hora de conhecermos de perto uma das trilhas mais bonitas da região. Uma parte da Praia da Pinheira é conhecida como a Praia de Cima. E é aqui o ponto de encontro para conhecermos as belezas naturais do lugar. No caminho encontramos seu Estácio, que está produzindo cestos de bambu e cipó. Ele é um dos moradores mais antigos do lugar. Recebemos um presente e nos direcionamos para a trilha. Logo no início, a Adriana dá as dicas para organizar o pessoal. Todos já estão com a adrenalina a 1000 para começar a caminhada. Muito bem observadinho, tá? Quando nós voltar, nós vamos fazer na aula terça-feira uma interpretação. Vocês vão escrever o que vocês observaram, o que vocês acharam que está faltando. A Beth nos explica sobre o que temos pela frente. Vamos aqui então conversar com a Beth, que vai nos explicar como é que é essa trilha. Beth, essa trilha aqui que vai até a prainha, vai até a Praia da Guarda, por cima do morro, o que tu pode destacar nessa trilha pra gente? Bom, várias coisas. A gente tem muitas ervas medicinais nessa trilha, tem muitas frutas também nativas, tem o Vale da Utopia no outro lado, que é um lugar muito sensibilizante, muito interessante para se fazer as vivências de educação ambiental. Temos uma pessoa que mora nesse outro lado, numa caverna, que também sensibiliza bastante os visitantes, porque vem uma alternativa, uma forma de morar diferente. Um dos nossos guias na trilha vai ser um morador ilustre do lugar. Ele vive em uma caverna. Vilmar, o eremita, como é conhecido, está nos esperando e logo se juntou ao grupo. Começamos subindo o morro e Vilmar vai explicando sobre a região. Enquanto a criançada ficava admirando a vista, ele nos tirou à parte para mostrar o que vamos encontrar pela frente. Aqui ficamos sem palavras.
nossa frente o Vale da Utopia. E é para lá que nós vamos. Voltamos à trilha certos de que ainda vamos ter muito para conhecer. O pessoal está nos esperando e logo seguimos em frente. A trilha tem uma dificuldade média e mesmo sendo uma área de preservação permanente, uma família está por aqui há mais de 200 anos. Nós vamos conversar com o seu Vicente, que é um dos proprietários aqui da região, e segundo ele aqui a sua família já está há mais de 200 anos. Quanto tempo vocês estão aqui na região? Como é que tem sido aqui? Acho que é uns 200 e poucos anos aqui, né? Nosso bisavô era morado aqui, atrás na praia. A minha avó nasceu e se criou, foi morar lá em cima no morro. Morreu com 80 anos, meus tios com 70 e pouco. Pai, eu estou com 58. Moramos sempre toda a vida aqui nesse morro. Vocês vivem aqui com gado, vivem aqui na região mesmo, vivendo assim da criação? Vivemos com criação, tratando aqui. Moramos aqui mesmo. Chegamos em um dos lugares mais bonitos da trilha, o Vale da Utopia. Ele foi habitado por índios no passado. Vilmar nos explica o que eles faziam por aqui. Aqui são oficinas líticas, as oficinas dos índios que costumavam afiar as ferramentas dentro das cavidades. Então, eles misturavam, colocavam um pouco de areia e água. Vai afiando. Vai amolando até. Passavam horas assim, o dia inteiro. Por isso que escolhiam lugares tão bons assim, porque é uma coisa de tempo mesmo. Seguimos em frente e vamos conhecendo lugares lindos. Aqui fica um dos melhores observatórios de baleia franca da região. Todos estão aguardando a chegada das visitantes ilustres, que ficam de julho a novembro por aqui. A criançada se solta e fica à vontade. Não só eles, nós também damos uma pausa para conhecer a região. A vista daqui de cima impressiona. Paramos para sentir o vento que está forte. Cada um vai percebendo o ambiente da sua forma. O Jean, que está aqui cuidando dos pequenos durante a trilha, aproveita para brincar com a sua filhinha, a Lua Vitória. O pessoal está bastante animado e lembra os momentos do teatro. Lugar lindo para dar uma pausa e fazer um ensaio ao ar livre. A pureza do ar, deixando que a indústria suje o que a criança respira. Um dos momentos mais esperados da trilha é conhecer a casa do Vilmar. Vamos nos aproximando do lugar e somos recebidos na sala de visitas. Morar em uma gruta, no meio das pedras, não é uma coisa comum. A vista é privilegiada. Tomamos água e nos preparamos para uma conversa. E aqui nós chegamos, demos uma pausa para conhecer a casa do Vilmar, aqui no meio das rochas. Vilmar, quanto tempo tu mora aqui nesse lugar? 10 anos. E tu é natural de onde tu vem? De Porto Alegre. O que te levou a buscar esse contato, morar assim direto, né, junto às pedras, junto nessa casa aqui, né, que é mais uma gruta, né, do que uma casa nos seus padrões que a gente vê aí fora, né? Uma casa bem natural. O que te levou a vir morar aqui? Justamente isso, por ser bem natural. Na cidade
não tinha mais não estava me sentindo muito à vontade. Não tenho rotina. Tem as atividades domésticas, né, de cuidar da casa, das trilhas, das plantas. Às vezes eu pesco, às vezes eu faço coleta no mato. Tu também escreve, tu faz fiquei sabendo que tu estava me falando sobre um jornal. Vocês, que vocês, né, como é que é esse jornal? Como é que surgiu de fazer esse jornal? Tá divulgando a região aqui, como é que é isso? Tem o jornal das praias aqui da Pinheira, da Guarda do Sonho. Já existe há 6 anos. É um trabalho de participação das pessoas das comunidades. Elas mandam os materiais e outros, os turistas também. Uma forma das pessoas se expressarem melhor e assim se conhecerem mais também. Quanto a receber pessoas e trilhas, aqui não é propriamente isso, né? Aqui não é propriamente uma trilha, né? Por enquanto é minha casa ainda. Mas daqui a um tempo a tendência, acho que vai ser se tornar um espaço cultural. Vamos nos encaminhando para o final da trilha, mas ainda dá tempo para ver... Peixe, os peixinhos ali. Ali, ó, vai aparecer a gente. Nos apressamos para conhecer mais as belezas da região. A trilha continua na Praia da Guarda do Embaú. Nos impressionamos com tantas belezas naturais reunidas em um só lugar. Caminhar aqui enche os olhos. Dá vontade de parar e deixar o tempo passar. Mas precisamos nos apressar para fazer a trilha e voltar antes do anoitecer. O sol vai se pondo e vamos nos preparando para deixar este paraíso e voltar para casa. E aqui no Rio da Madre, na Praia da Guarda do Embaú, em Santa Catarina, que nós encerramos o Ecologia de hoje, certos de que a preservação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro é uma realidade que precisa ser absorvida por toda a comunidade local. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Olá, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Santa Catarina, possui milhares de espécies da Mata Atlântica. Hoje no Ecologia, você vai conhecer uma trilha dentro da sede do parque e saber um pouco mais sobre este lugar lindo e ameaçado pela ação do homem. Melhorar a nossa qualidade de vida hoje, sem esquecer de manter um ambiente saudável para as sobrevivências das gerações futuras. Para isso é preciso preservar e manter os diversos ecossistemas. Foi com esse objetivo que em 1975 foi criado o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Em 1998 o parque foi fechado. Este ano reabriu para atender visitantes. Para isso conta agora com uma equipe treinada em educação ambiental. Ao todo são 90 mil hectares de Mata Atlântica, com trilhas especiais criadas para facilitar visitas e estudos.
Os animais permanecem soltos. Quem passa por aqui tem a sensação de estar mesmo em harmonia com a natureza, mas nem sempre foi assim. Antes aqui existia um projeto que era um projeto de reintrodução de fauna da Baixada do Maciambu. Então existiam criadouros e as pessoas acostumaram a vir ver os animais. Com o passar do tempo também, com a criação da Polícia Ambiental, passou-se a receber animais apreendidos, então você tinha animais em semi-cativeiro praticamente. Com a mudança de postura, você retirou esses animais, o projeto findou, os animais estão soltos hoje na Baixada, foram retirados aqueles animais que não são, que eram apreensões e não eram do hábitat natural deles aqui, foram devolvidos para a Polícia Ambiental e hoje a postura é que você veja realmente o animal andando como se estivesse na natureza, né? Um contato, eles estão soltos, é um contato que não se tem muito, por exemplo, no zoológico os animais estariam presos e aqui você tem a oportunidade de vê-los soltos, né? A restauração do parque demorou 3 anos e custou R$570 mil. A verba veio da indenização da empresa TGB, responsável pela construção do gasoduto Brasil-Bolívia. O gasoduto passou por uma parte do parque estadual. Em troca do espaço usado, a empresa destinou uma verba para reforma e melhoramento na estrutura. Olha, aqui o investimento foi a implantação desse centro de visitantes visando a educação ambiental e dar uma estrutura melhor para os visitantes que vinham já no parque, tá? A ideia aqui é transformar esse centro num centro de referência a nível de educação ambiental, capacitação de pessoal para a questão ambiental. E, no caso, recebermos escolas e os eventuais visitantes para fazer a trilha e ter um contato maior com essa questão ambiental. Dentro dos limites do parque, o visitante encontra várias possibilidades para o contato com a natureza. Através do turismo ecológico ou do lazer, centenas de pessoas passam a conhecer melhor as diversas espécies de animais e vegetais que fazem do parque o habitat natural. As paisagens do parque encantam pela grandiosidade. Picos de até 1.268 metros compõem o cenário. Além disso, campos, rios, fauna diversificada e flora exuberante fazem do lugar um grande potencial para recreação e turismo ecológico. As unidades de conservação são os ambientes naturais, originais ou pouco alterados, com limites definidos que contam com a proteção legal e manejo especial de entidades oficiais. O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro é a maior unidade de conservação do sul do Brasil. Com quase 90 mil hectares, abrange 9 municípios e algumas ilhas costeiras. Tudo isso já é possível aprender quando se chega no parque. Esta é a sede do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Aqui os visitantes são recepcionados e também recebem dicas sobre meio ambiente. Os visitantes aprendem que o parque possui 5 tipos de paisagens. A Restinga, com seus ricos campos litorâneos, a exuberante floresta atlântica, a peculiar matinha nebular com curiosos representantes andinos e antárticos, o campo de altitude e a floresta de araucária. Essa diversidade de ecossistemas oferece condições ecológicas para o desenvolvimento do ciclo da vida de muitas espécies, que encontram ali alimento e abrigo seguro para a reprodução. Aqui, exatamente onde tem um campo, o centro de visitantes, nós estamos numa das feições associadas à Mata Atlântica, seria a Restinga. Então, também essa trilha é interessante porque você observa uma das 5 feições que o parque pode apresentar. E uma feição que normalmente as pessoas não estão acostumadas a ver, que seria a Restinga, né? Mata de Restinga. Mata Atlântica estaria mais concentrada na parte montanhosa do parque, aí teria Santo Amaro, São Bonifácio, aí você teria mesmo observando realmente a ombrófila densa, a Mata Atlântica, com suas cachoeiras, suas plantas, esses animais específicos, né? Agora vamos percorrer a trilha. Antes, veja a localização. A trilha da Restinga do Maciambu está localizada na sede do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, às margens da BR-101 no município de Palhoça, distante 40 quilômetros de Florianópolis, em direção ao sul do estado de Santa Catarina. Ela foi montada de forma que pudesse dar ao visitante uma boa noção das espécies que vivem por aqui.
Essa é a proposta, né, do Centro de Visitantes, então educação ambiental e interpretação ambiental. Para isso, as pessoas chegam aqui com atitude de observador, observar a fauna e a flora também, que é importante, conhecer a natureza, a casa desses animais que estão aqui livres, e a gente vem aqui então observar os hábitos deles, aprender como é na natureza mesmo. É diferente chegar num local onde os animais estão presos, né? E é bom para as pessoas também saberem que elas estão visitando os animais, então tem que ter o maior respeito com isso, né? Isso, tem toda uma conduta, né, em áreas naturais protegidas, e é isso justamente que a gente está passando aqui para as pessoas. E tem sido legal, assim, as pessoas têm gostado, têm aprendido, isso é uma coisa nova para a gente. E também tem animais aí que vivem na terra, que vivem na água, tem os vegetais, quer dizer, tem todo um ecossistema, né? Sim, são vários animais, são todos desse ambiente aqui natural, animais terrestres, aquáticos, e a gente tem observado que eles convivem em harmonia, também para a gente aprender com isso, né? Integrante da planície litorânea, a Restinga abrange desde a localidade de Gamboa, em Paulo Lopes, até o campo do Maciambu, em Palhoça. Seu ecossistema é formado por ambientes como antidunas, dunas, pequenas lagoas, banhados, campos litorâneos e bosques arbustivos, onde a vegetação exerce papel importante para a fixação do solo e a manutenção da drenagem, além da preservação da fauna residente e migratória. Bem, porque essa trilha está localizada aqui nessa região, que está entre o Rio da Madre, que é o rio lá da Guarda do Embaú, e o rio Maciambu. Então essa região é chamada de Baixada do Maciambu. E por que o Restinga? O que é a Restinga? Bem, Restinga é toda essa vegetação, né, que a gente pode observar aqui, dunas, enfim, uma área onde antigamente foi mar e o mar foi recuando, e a gente tem toda essa biodiversidade que é diferente da Mata Atlântica. Quer dizer, então, que até os animais que moram numa restinga, que vivem numa restinga, são diferentes, têm suas especialidades. Assim. Sim, tem muitos animais, inclusive as aves. Aqui é um ambiente que dá condições de vida para muitas aves, né, devido aos banhados. Então, aqui os animais vêm se abrigar, se alimentar, descansar. Inclusive os que estão lá na floresta, né, eles descem também. Então, tem toda uma inter-relação entre a Restinga e a Mata Atlântica. O terreno é plano, indicado exclusivamente para caminhadas. São 1000 metros que podem ser percorridos em 40 minutos. Na vegetação, restinga herbácea, arbustiva e arbórea. É preciso cuidado com animais peçonhentos, como cobras e aranhas. É importante também que os visitantes leiam as placas indicativas e educativas. Aqui no parque, a trilha é toda sinalizada. Por exemplo, aqui, essa planta é a balieira. E na placa diz: uso medicinal como anti-inflamatório, fruto comestível apreciado também pelas aves. Juntando todas as informações da trilha, dá para ter uma noção da fauna e da flora existente aqui. E para aproveitar tudo sem causar danos à natureza, as monitoras fazem algumas recomendações. Bom, a gente pede na palestra que eles têm no auditório conosco mesmo, que dão as palestras, nós monitoras, a gente pede para que não alimente esses animais, né, porque eles vivem aqui no habitat natural e que qualquer outro tipo de alimento que venha dar esses animais, eles podem causar algum dano, porque eles têm pessoas qualificadas que tratam da alimentação deles. Isso é uma alimentação balanceada. Então a gente pede para que não alimente eles, né? Não colete nenhum tipo de fruto ou de qualquer outro tipo de planta aqui dentro da área de preservação do centro de visitantes, e que também não cuidem do lixo, para que não joguem, não fumem durante a caminhada, para não jogar as pitucas de cigarro no chão, para que não venha causar esses animais como esses lixos ou pituca de cigarro e venha intoxicar eles, né? Então isso que a gente pede e passa, que como a gente está falando, o objetivo da gente é educação ambiental, né? Então para que a pessoa fique consciente que tem que cuidar do nosso centro de visitantes, na verdade. E depois também saber que, bom, já que está na natureza, tem que se integrar a ela, né? Sim, tem que se integrar a ela, porque a natureza é o que? É a vida, né? As plantas são atrações interessantes. As epífitas, por exemplo, são vegetais que vivem uns sobre os outros sem causar danos, como as bromélias e orquídeas. Elas estão por toda a trilha e se destacam pela variedade, modificando o tom da paisagem a cada estação com suas flores coloridas e formas diversas.
As bromélias são responsáveis em parte pela umidade do ambiente, que é proveniente das águas das chuvas armazenadas num pequeno receptáculo formado pela disposição das folhas no caule. O gerivá também tem suas peculiaridades. Bem, aqui a gente sempre para então na trilha, né, especialmente para falar para as crianças das bagueiras. Essa é uma árvore considerada uma bagueira na natureza. A bagueira, então, é um local onde vem muitos animais se alimentar. Vêm as aves comer os frutos lá em cima, vêm alguns animais comer as aves que estão lá em cima, e vêm animais se alimentar dos frutos caídos aqui no chão, vêm animais maiores comer aqueles que estão se alimentando aqui. Então, ela dá início a toda uma cadeia alimentar. E esse gerivá aqui, o coquinho dele, é alimento predileto do serelepe, que é uma espécie de esquilo, bem parecido com o esquilo, e também do graxaim, cachorro do mato. A cortina de raízes está presente também em boa parte da trilha, em formas diferentes. Bem, essa aqui então é a clúzia, conhecida como mangue-formiga, e é uma árvore que se adapta ao solo. Então, no solo alagado, ela desenvolve essa cortina de raízes, que são raízes adventícias que saem de cima dos galhos, né, e não do embrião da árvore, e ela tem a finalidade de ajudar na sustentação, no apoio da árvore. Essa mesma árvore, num solo plano, seco, ela não desenvolve a cortina de raízes. A gente pode observar mais adiante ali na trilha a mesma árvore. Aí tem que ser solo assim alagado. Isso mostra então a capacidade que as árvores, as plantas da restinga têm de se adaptar ao solo, muito sol, muito vento. Então, assim como alaga facilmente, também seca facilmente. Então, todas as plantas aqui são plantas que se adaptaram a esse ambiente. E enquanto se passeia pela trilha, pode-se observar o jabuti descansando, o jacaré meio acanhado com parte do corpo dentro d'água, o balé da ema e muitos outros. A restinga é local de alimentação, abrigo, reprodução e descanso para animais de hábitos terrestres e aquáticos, já que é comum a presença de banhados e pequenas lagoas. O grupo de aves é o mais observado. Inúmeras espécies alimentam-se de frutos e sementes característicos da região. As lagoinhas atraem várias espécies aquáticas, como a capororoca, esta ave branca. Os irerês também aparecem em grande quantidade. Eles vêm aqui para se alimentar, para se abrigar, e esse ambiente aqui, então, os banhados, essa é a principal vegetação, a tiririca e a taboa. Então tem a capororoca, que faz o ninho com as folhas da taboa, o ratão do banhado, que se alimenta do broto da taboa e da tiririca. E onde tem esse tipo de vegetação, tem sempre essa quantidade de água assim por baixo. E também acaba sendo um filtro natural de água, esse tipo de raiz. Os animais vêm para cá para se alimentar também, né? Se alimentar, se abrigar. E aí, bom, aí tem a parte artesanal que se faz com esse tipo de vegetação, né? Sim, dessas tabuas se fazem as esteiras, que a maioria do pessoal da população aqui em redor vive desses artesanatos, e também se faz coberturas de casas, e da puma da taboa faz enchimento de travesseiro. E o pessoal da região, ainda os índios que ainda vivem por aqui, é esse tipo de pessoal que faz esses artesanatos? Algumas pessoas que vivem na comunidade, como Praia da Pinheira, Guarda do Embaú, eles utilizam essas tabuas para fazer artesanato. E também tem outras plantas aí que são utilizadas de outras formas, até como ervas? Algumas ervas medicinais. Roedores de diversos tamanhos podem ser avistados na trilha. Entre eles são frequentes a capivara e o ratão do banhado, que se alimentam de raízes, folhas tenras, sementes e frutos. Além dos animais e plantas, durante a trilha podemos observar a Serra do Tabuleiro inserida na região geomorfológica das serras do leste catarinense. Composta por rochas graníticas e vulcânicas ácidas, elas foram soerguidas durante o Terciário há 70 milhões de anos, em virtude da separação dos continentes da América do Sul e África, que formou o Oceano Atlântico. A Serra do Tabuleiro encontra-se hoje em franco processo de erosão natural, devido, entre outros motivos, ao intenso trabalho dos rios que descem por suas vertentes. Com a ajuda da monitora, ficamos sabendo ainda o que são os cordões arenosos próximos ao litoral. Bem, então aqui a gente pode observar os cordões semicirculares arenosos, que são linhas de dunas
que foi se formando com o passar dos anos, né, nos últimos 7.000 anos, que então isso aqui é o testemunho do recuo das águas do mar. O recuo e o avanço das águas do mar foi fazendo esse trabalho aqui e deu essa formação para a Baixada do Maciambu, que é considerada um monumento geológico mundial. A nossa restinga aqui da Baixada do Maciambu é conhecida internacionalmente por essa formação. Estas crianças de uma escola da Grande Florianópolis passaram uma manhã inteira conhecendo o parque. Viram de perto alguns animais e vegetais que só conheciam nos livros. Curiosos, aprenderam lições de meio ambiente na prática. O que você mais gostou aqui? Da planta. Que planta? De todas as plantas? Por quê? Porque eles são legais. É? E o que você já aprendeu hoje aqui? Que tem que preservar, não pode arrancar folhinha, não pode jogar lixo. O que você aprendeu aqui? Jogar, de arrancar planta e não cortar galho. Gostei da tartaruga. Por quê? Porque ela é bonita. É? E o que deu para aprender hoje já aqui? Porque não pode jogar lixo, não pode cortar galho, não pode colocar lixo. E na sala de aula você aprende essas coisas? Mas e vindo aqui é diferente? É diferente. Porque dá pra ver, dá pra pegar, dá pra chegar pertinho, né? Bom para os professores que conseguem mostrar na prática o que ensinam na teoria. Eu acho importante porque falar na sala de aula, mostrar fotografias é uma coisa. Agora trazer eles ter contato com a natureza e perceber a importância disso, aí é bem diferente. E a gente está procurando mostrar também os lugares onde estão sendo degradados, que na Palhoça tem muito disso, né? Os nossos mangues que precisam ser preservados. E a gente está procurando mostrar o concreto, de fato, o que está acontecendo e mostrar para eles a importância dos animais, né, serem preservados, cuidados e a natureza também. E elas ficam encantadas de ver um animal, porque nem sempre tem essa oportunidade, né? Poucos alunos, na verdade, eles têm a oportunidade de ter contato com a natureza como eles estão tendo, até porque moram em zona urbana, né, e não têm o contato. São poucas crianças que têm essa oportunidade. As informações recebidas aqui no parque devem ajudar os alunos a entenderem melhor os assuntos no dia a dia da escola. Ah, com certeza vai mudar muito e até o nosso trabalho na escola vai se tornar mais fácil, porque de falar do meio ambiente, eles vão estar ajudando a gente a preservar, na verdade. E vão descobrir que o meio ambiente não é só aqui, é tudo, né? Até a sala de aula dele. A sala de aula também, a gente já começou um trabalho de reciclagem, então quer dizer, vai estar auxiliando a gente nesse trabalho. Além da visitação pública, o parque quer também abrir espaço para os estudiosos. A intenção é catalogar as espécies e, quem sabe, descobrir novos habitantes da Mata Atlântica. Sim, o parque, para vocês entenderem, o parque tem 90 mil hectares, pegam 9 municípios e nós temos 5 feições, como já falei anteriormente, fitogeográficas dentro dele. Então nós temos Mata Atlântica, campos de altitude, floresta de araucária, matinha nebular e restingas. Então, o que ocorre é você tem um vasto campo para pesquisa, não só aqui, como o parque como um todo. E é interessante também frisar que a posição do parque hoje, do tabuleiro, ele é um limitante geográfico para várias espécies. Então, por exemplo, ao sul do parque você já começa a rarear a feição mangue. Você tem, por exemplo, a mata de araucária do parque, é uma das matas de araucária mais próximas do litoral que nós temos. Então, ela limita determinados tipos de vegetação que vem do sul para o norte e vice-versa. Ou seja, aqui você poderia também, com certeza, vai ocorrer muito endemismo. Então, são plantas que só vão ocorrer aqui justamente por esse fator de ser um limitador geográfico, proximidade com o mar. A consciência ambiental que se aprende aqui tem que ser levada a sério diariamente. Um lugar bonito como esse deve ser bem cuidado. Olhando assim, parece que tudo está bem, mas há problemas. A ocupação desordenada de casas em áreas de preservação, a especulação imobiliária de áreas próximas ao litoral e a ocupação da floresta pelo pinus podem acabar com toda essa beleza. Mas ainda há tempo de tomar consciência. Se cada um fizer sua parte, podemos deixar o parque e toda a Mata Atlântica como herança para outras gerações.
certeza, esses lugares lindos precisam de maior atenção por parte das autoridades. Durante anos, o parque foi deixado de lado e agora, com a inauguração da sede, um pequeno passo foi dado em direção à preservação. Vamos aguardar para ver se nos próximos anos o governo continua incentivando a preservação e tendo ações mais enérgicas contra a ocupação desordenada, os desmatamentos e a destruição dos ecossistemas. Até a próxima! Com uma apresentação como esta, que as crianças ficaram em segundo lugar na Feira de Ciências em Florianópolis. Elas mostraram problemas que ocorrem dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e que soluções poderiam ser aplicadas para estabelecer o equilíbrio ecológico do lugar. O teatro de conscientização fala a linguagem ecológica. Este é um trabalho da ONG Vivendo o Ambiente, junto à Escola da Praia da Pinheira. Não olhe pra trás, apenas começamos. É isso aí, o passeio está apenas começando, o pessoal já está todo na escuna aqui no barco. Nós estamos nos preparando, o pessoal já está até atrasado, está nos chamando para ir. Vamos lá, vamos conhecer Anhatomirim, um lugar especial aqui na ilha de Santa Catarina. Vamos nessa. Como prêmio, a criançada ganhou um passeio para Anhatomirim. E nós vamos acompanhar este dia, conhecendo a região da Grande Florianópolis. Tempo fechado, com esperança de abrir. Ao fundo, a cidade. Vamos conhecendo mais sobre este lugar, mas temos uma grande expectativa de encontrar neste passeio os golfinhos. O pessoal fica agitado e aumenta a expectativa de todos de conhecer um lugar diferente, com uma história marcante e rico em recursos naturais. A tripulação da escuna faz brincadeiras para divertir a garotada. Assim, o tempo vai passando e todos ficam mais descontraídos. Ficamos observando o traçado do barco nas águas e já podemos perceber ao fundo as ilhas Ratones. O nome foi dado pela forma que as ilhas expressam, como se dois ratos gigantes estivessem frente a frente. Com certeza, para percebê-los, é preciso usar bastante a imaginação. O pessoal aproveita para falar sobre a participação na feira que proporcionou este passeio. Valeu a pena, então, ter participado da feira lá? Valeu! A gente colaborou tudo com a feira e participamos, valeu a pena. E é legal apresentar, trabalhar com a preservação do meio ambiente? Sim, é muito bom. Ainda mais quando ganha um passeio desse, né? É maravilhoso daí. Beleza, vamos nessa. Estamos seguindo, o dia está apenas começando, o sol está abrindo, o tempo estava fechado, mas o vento aumentou, o sol está abrindo. Acho que vamos ter um dia maravilhoso. Vamos nessa. Mesmo quem já está acostumado a trabalhar com imagens, se impressionou com as belezas que o meio ambiente nos proporcionou. Buscar o momento que vai ficar registrado na história e que depois de muito tempo vai ajudar a refrescar a nossa memória deste passeio não é uma tarefa fácil. Conseguir trabalhar integrado com a natureza é um privilégio
Não tem nada melhor do que fotografar num lugar bonito como esse, né? E a gente está sempre procurando fazer coisas bonitas para mostrar para todo mundo que esses lugares têm que ser preservados. E através das imagens, como a gente consegue mostrar de uma forma talvez um pouco diferente, porque a visão do fotógrafo é uma visão um pouco mais aguçada do meio ambiente, então acredito que isso deva somar para as pessoas. Viajar para lugares que possuem uma beleza única é aprender constantemente com as culturas e trocar experiências vividas em cada povo e nação. Aqui é um lugar maravilhoso, o Brasil é muito grande e a variedade de espaços e de ecossistemas é muito grande, então a gente tem que aproveitar isso que nós temos aqui mesmo, né? Para conhecer melhor o lugar, atracamos no Forte Santo Antônio de Ratones. Fazemos uma pequena parada e aprendemos um pouco mais sobre a história do lugar. A criançada fica atenta e curiosa para saber sobre este patrimônio cultural. José da Silva Paz foi um engenheiro militar enviado pelo rei de Portugal por volta de 1738, chegando aqui em Santa Catarina por volta de 1739. Depois desta pequena aula, seguimos para conhecer outros lugares da região. Os pássaros estão em toda a parte, principalmente ao redor dos pescadores e dos barcos de pesca, uma garantia de alimentação. Paramos para conhecer esta vila de pescadores, e é a garotada que nos explica como é o lugar. Estamos chegando num vilarejo em Governador Celso Ramos, mais conhecido aqui como Caieira. Vamos saber com o pessoal aqui qual é exatamente o nome desse lugar. Nós damos uma parada aqui para aproveitar e fazer o almoço. Como é que é o nome desse lugar? Praia da Caieira, continente. Caieira? Governador Celso Ramos. E vocês estão aqui com essas conchinhas aqui. De onde vocês tiraram essas conchas? Daqui algumas são ostra de cativeiro e outras de alto mar. E é legal que é uma vila de pescadores, mais ou menos. Só pescador. Quantas pessoas tem mais ou menos aqui? É de 80 a 100 pessoas. Seguimos nosso caminho. Quanto mais tempo passa, mais aumenta a nossa expectativa de ver os tão esperados golfinhos. Vamos nos aproximando de Anhatomirim. Todos estão atentos, mas parece que nossos amigos, os golfinhos, não estão hoje por aqui. Aproveitamos para conhecer a beleza do lugar, a Baía dos Golfinhos. Nos direcionamos para o Forte de Anhatomirim. Olá pessoal, chegando em Anhatomirim. O pessoal já desceu, desembarcou. Estamos chegando aqui. Vamos conhecer esse lugar. Vamos ver o que o pessoal tem aqui para nos mostrar. Logo na chegada, um pequeno relato sobre o lugar. E todos seguem rapidamente para conhecer mais as ruínas deste forte, repleto de curiosidades e histórias. As ruínas, em contraste com a natureza e os casarões antigos, nos levam para dentro da história, como em um túnel do tempo. O padre aqui da ilha, que existia uma igreja, né, dividia as leis com Floriano, com Deodoro, As crianças não percebem. Tudo é mostrado com muita descontração pelos guias, mas sabemos que o lugar foi usado para execução de centenas de pessoas, fuziladas nos paredões ou enforcadas. Uma lembrança assustadora e triste contrasta com as belezas de um lugar tão lindo. Toda a esperteza misturada com alguma medida de inocência leva os pequenos a se deslumbrarem apenas com os frutos da árvore. Seguimos em frente para conhecer melhor o lugar e aproveitamos para conversar com uma das responsáveis pelo trabalho desenvolvido pelas crianças. Esta apaixonada pelo meio ambiente começa também a nos falar dos frutos do seu trabalho que já começam a aparecer. É muito interessante trabalhar com as crianças porque, na sua grande maioria, são crianças muito carentes, que conhecem muito pouco. E a gente sentiu essa necessidade e resolveu começar a trabalhar com esse projeto, Vivendo o Ambiente,
tornando essas vivências aulas vivas para eles de ecologia, de aulas de história, como no caso aqui em Atumirim. O resultado da dedicação é compensado pela imagem da alegria estampada nos rostos dos pequenos. Tem sido muito compensador, principalmente porque se vê o envolvimento das crianças, ela recebe muito mais fácil que o adulto os conhecimentos que a gente vai passando, e a gente vê progresso a cada dia, se vê que elas se desenvolvem e que elas se interessam mais, e é o necessário, né, com justamente toda essa ocupação desordenada, toda essa estrutura que não existe, que é pouca para atender as necessidades. Quando o projeto iniciou, era difícil imaginar que um dia eles estariam aqui, conhecendo lugares como estes. Dos primeiros projetos verdes que eles acharam necessidade seria justamente um projeto que fizesse o planejamento ambiental de toda a região, porque depois do planejamento ambiental vem a parte do saneamento, vem a parte do lixo, vem os viveiros de medicinais, de ornamentais, de frutas nativas, de flores nativas, e todos os tipos de turismo também que podemos desenvolver nessa região. O turismo terapêutico, o turismo educativo, que é a parte que a gente tem se dedicado mais, fazer vivências com professores, com alunos, e para cada vez mais expandir isso de educar ambientalmente e culturalmente, que eles tenham essa noção de preservação de tudo. E hoje, vendo aqui a coisa se concretizar, nós aqui sentados, o muro em Atumirim, tu tinha isso em mente, está se concretizando, está se conseguindo, a árvore está crescendo, a semente foi plantada. Qual é o sentimento assim de estar hoje aqui com as crianças aí? Muita felicidade, muito satisfeita com o que está acontecendo, com tudo que está vindo ao nosso encontro. Quem no dia a dia conta com poucos recursos e tenta impedir que o projeto acabe por falta de incentivos, busca forças para continuar vendo, como resultado, a integração das crianças com a natureza. Eu não sei exatamente de onde vem essa força e essa necessidade. Acredito que justamente de ver tanta degradação, de vir de uma cidade grande como Porto Alegre e se vê a ocupação cada vez mais rápida e mais desordenada. E então isso é cada vez mais um incentivo para se lutar por isso, para se levar as crianças a verem que é necessário fazer alguma coisa. E continuar então o trabalho. Continuar o trabalho. Seguimos nossa caminhada de reconhecimento do lugar e vamos percebendo como as crianças se relacionam com o meio ambiente. Esse barquinho de pescadores escutou muito pedrinhas. Vamos dividir cada pedra em 3 para poder dar. São 13 pedras. Aí vai dar certo. Uma outra guerreira que convive direto com as crianças está buscando um novo fôlego para continuar envolvida no projeto de preservar o lugar onde moram, a Praia da Pinheira, dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Eu não imaginava que a gente fosse ter, assim, esse retorno, né, tão rápido, assim, essa resposta que as crianças estão nos dando, porque o que eu vejo, assim, é que eles estão procurando se integrar cada vez mais, parte deles, essa motivação, eles estão a fim mesmo de conhecer e também estão a fim de falar para os outros, de passar esses conhecimentos que eles estão tendo, eles querem passar para os outros, e isso que é legal. E a tua experiência hoje aqui, vendo aqui eles sentados, concentrados, olhando essas brincadeiras, aprendendo com a história do lugar também, o que tu sente aqui, dá vontade de continuar, dá motivação, o que isso representa para ti? Com certeza, eu acredito que serão adultos
capazes de transformar o mundo mesmo. Eu acredito nisso, eu acredito que está começando agora e com certeza eles vão fazer alguma coisa diferente aí. Continuar é o lema daqui para frente. Perseverar e trabalhar para conseguir viabilizar as ações de preservação são algumas das metas. Eu espero que a gente possa consolidar isso, que a gente possa continuar à frente aí e receber, estar preparada para receber esse público-alvo, que são os alunos, são as escolas, e que a gente possa desenvolver o nosso projeto piloto lá na Pinheira, e contando então com uma parceria aí. A gente já tem alguns parceiros, alguns amigos, né, as pessoas que são da nossa ONG, mas a gente precisa realmente de um apoio maior, efetivo, de uma instituição apta a isso, né, uma instituição pública aí. Envolvida, engajada nesse trabalho também, vendo que isso dá resultado. Sim, com a questão ambiental, né, a gente está aí estamos aí lutando de corpo e alma, e a gente espera encontrar apoio de alguém que tenha afinidade aí com essa questão. Depois de conhecer o Museu da Ilha, com exemplares e descrições sobre os cetáceos e até uma ossada de baleia, vai chegando a nossa hora de partir. Seguimos na trilha em direção à escuna e vamos deixando para trás um lugar rico em belezas naturais e repleto de histórias. Já que os golfinhos não haviam aparecido, a expectativa no retorno para casa era apenas observar as belezas naturais e aguardar o pôr do sol. Depois de um dia conhecendo a história de Anhatomirim, esperamos o sol baixar e vamos apenas curtindo o visual. As professoras que nos acompanharam expressam a alegria de ver o que um dia como este proporciona para as crianças. A educação é um desafio, mas é um desafio muito prazeroso e é justamente um desafio de sensibilizar essas crianças nessas vivências todas, de estarem inseridas, né, no meio ambiente, de saber escutar, principalmente, de se voltarem para elas mesmas, né, sempre fazendo relação com a natureza, com o meio ambiente onde elas estão, sentindo. É uma experiência muito boa e nós temos uma natureza muito rica. E como a Sandra falou, é um desafio, né? A gente tenta então sensibilizar as crianças, fazer um trabalho relacionado a isso na escola, né? E tentar preservar essa natureza linda, né? Essas paisagens maravilhosas que nós temos, né? E tentar sensibilizar as crianças quanto a isso. Certo. Né? Estava falando aqui também com a Sandra, que tem todo esse trabalhar ali numa escola, numa área tão linda, né, um lugar tão maravilhoso, mas que tem muitos desafios, tem muitas, né, dificuldades também para serem, né, vencidas. Com certeza as crianças são, né, o futuro da região. Isso, o desafio é justamente esse, criar a consciência de que eles são a esperança, eles é que são o futuro e que está na mão deles a mudança, né? Então, para eles terem essa consciência, entra essa sensibilização, a sensibilidade da necessidade da necessidade de mudança mesmo, né? De mentalidade, de conceitos, de valores. E agora, voltando para casa, depois de um dia, como é que vocês sentiram assim esse dia? Ai, maravilhoso, foi muito, muito bom, uma experiência muito boa e deu para conhecer várias coisas, as crianças gostaram, eu adorei, tenho certeza que todos gostaram muito. Isso aí, Sandra, também curtiram? Com certeza, Mauri. Os professores justamente também estão nesse desafio de necessidade de sensibilização e de consciência. Com certeza os professores também estão incluídos, né? Então, para a gente, sempre é um reabastecer de baterias. É fundamental também. Enquanto ficamos aguardando o barco se aproximar da cidade, percebemos um movimento na água. Pareciam ondulações diferentes daquelas que estávamos acostumados no decorrer da viagem. Não sabíamos o que estava preparado para nós neste dia. Os alegres amigos do homem, que não estavam em casa quando fomos visitá-los, resolvem nos dar as boas-vindas em grande estilo. Todos nós agora viramos criança
e ficamos como quem sonha, impressionados com tanta beleza. E não foram poucos os golfinhos que começaram a surgir para a alegria da garotada, que, como nós, estavam esperando ver este espetáculo. Nós que dependemos do tempo e da disposição dos animais para fazermos boas imagens, agora tínhamos sido contemplados com um prêmio que não havia sido conquistado, mas como um presente de um pai para os seus filhos. Depois que eles vão em direção à Baía dos Golfinhos, finalizamos a viagem ouvindo o depoimento de quem participou de um dia cheio de surpresas incríveis. E aqui, sentado no barco, na embarcação, na escuna, nós vamos conversar com o pessoal, com os vencedores do prêmio da Feira Ambiental de Florianópolis, que tiveram hoje fazendo esse passeio, agora foram contemplados com esta vista maravilhosa, com esses golfinhos que vieram nos visitar. Eu não sei, eu gostei, é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Principalmente só na Praia da Pinheira. Legal, vamos chegar aqui, conversar aqui com o pessoal aqui também. O que tu achou aí o que mais tu gostou no passeio aí? Eu adorei quando a gente foi na ilha de Anhatumirim, a história da ilha, eu gostei bastante. A história da árvore, também foi show. O pessoal com descontração, brincadeira, consegue aprender bastante coisa também. Sim, claro, foi show o passeio, toda a história dos fortes. O que vocês estão hoje, assim, como, né, estão apresentando teatro, vocês estão fazendo várias apresentações, vocês têm gostado disso? O que estão passando, assim, para as pessoas? Nós estamos passando a conservação, né, do nosso estado, da nossa região. E vocês estão gostando? Estamos. É legal o passeio? Tu faz o teatro também? Faço, sou pescador. O que o pescador fala ali pro pessoal? Queres filmar minha camiseta? O que diz aqui? Não defenderás a natureza em vão, com palavras, mas sim através de teus atos. Aqui na camisa, então, né? Isso aí, defender a natureza, pescar, mas pescar direitinho. Claro, usar malhas finas para não pegar os peixes pequenos, né? Tá certo, e proteger esses golfinhos que nós vimos agora. Vocês estão gostando do passeio? Muito legal, muito interessante. Chegando nas ilhas ali, gostaram? Adoramos. E aí, Francis, tu que tá curtindo, gostando do lugar aí? Pois é, tô vivenciando agora que a gente tem provado pro pessoal através do teatro e através da música. E agora um corpo a corpo com a natureza em si, lugares diferentes que a gente já tinha conhecido, com seus valores históricos. Curtindo o visual, Dedé? Muito, né? Bastante. Daí, passeio assim, pra mim, assim, no sentido até um pouco de sair um pouco, de desaterrar um pouco e curtir mais a sintonia da água, né? Assim, que é a essência do planeta, né? Então a gente tem que... Beleza. Curtindo aí? Massa, eu que nunca participei dessas coisas assim, achei muito interessante mesmo. Muito legal. Gostei dos golfinhos. Os golfinhos, né? Da antiguidade, né? Como é que era antes as armas, né? As batalhas, essas coisas, achei interessante mesmo. E aí, Saul, curtindo o passeio? Curtindo bastante, como todo mundo. Fomos todos presenteados, né? Por esse passeio maravilhoso e aprender um pouco da história, né? Que a gente mal sabe, essa rapaziada que tá chegando agora mal sabe. Agora é só esperar o sol descer e voltar para casa. E nós vamos encerrando nossa ecologia de hoje. Com certeza não queríamos dizer tchau. Esse passeio está maravilhoso. O pessoal aqui não queria que acabasse, mas infelizmente temos que acabar. Mas com certeza com uma beleza única como essa. Um pôr do sol, um mar, uma beleza única em todo esse lugar. Com certeza vamos voltar e conhecer ainda outros lugares nessa região, mais lindos ainda. E vocês, até a próxima.
Estação Ecológica de Carijós, em Florianópolis, Santa Catarina, criada em 1987, é uma unidade de conservação que está desenvolvendo um projeto modelo no país. A estação, que somente saiu do papel em 1998, inclui os manguezais de Ratones e de Saco Grande. Junto com a ONG Amigos de Carijós, o IBAMA realiza um projeto inovador com as comunidades do entorno. Hoje já são mais de 30 associações comunitárias que utilizam a estação para discutir formas de desenvolvimento sustentado na região. Os manguezais da região sempre foram utilizados pelos pescadores locais, descendentes dos açorianos, colonizadores da ilha de Santa Catarina. Os rios serviam de acesso às embarcações que vinham do continente ou dos navios que se protegiam na Baía Norte para trocar mercadorias com as comunidades de Ratones e Saco Grande. O nome da unidade vem dos povos indígenas da nação Guarani, que habitavam no litoral catarinense, os quais eram denominados pelos europeus de Carijós. Estação Ecológica de Carijós, em Florianópolis, Santa Catarina. Aqui ao fundo, o rio Papaquara. Nós vamos entrar agora neste barco com o pessoal aqui da estação. Vamos conhecer este lugar maravilhoso. Vamos lá. O pessoal da ONG Amigos de Carijós, junto com o IBAMA, conseguiu um pequeno barco para entrarmos no rio e conhecermos de perto o mangue. Aqui podemos encontrar muitos animais, em um sistema ecológico raro no sul do Brasil. No local são realizadas atividades de fiscalização, monitoramento e educação ambiental para a preservação do lugar. Podia nos destacar sobre essa região aqui, Cláudio? Essa área aqui é conhecida como Croa do Bicudo. É uma área de encontro dos rios Papaquara, Bicudo e Ratones, né? Essa área aqui, de acordo com o relato do pessoal, dos pescadores tradicionais, era uma área profunda, de mais ou menos o que eles chamam de... Tinham 8 braças de profundidade. E hoje em dia, não dá para perceber porque tem uma condição de maré razoavelmente alta, mas a gente está andando no único canal que sobrou. O restante foi todo assoreado por conta das alterações feitas na bacia hidrográfica, as alterações na dinâmica hidrológica da bacia. Logo no início do passeio, percebemos que já foi modificada a formação original do lugar e que, mesmo assim, o mangue preserva uma beleza rara, semelhante aos do Nordeste brasileiro. Há alguns anos era comum a ocupação desordenada do lugar, com invasões de áreas sem autorização. Hoje as coisas já estão começando a mudar. Isso causou muitos impactos de drenagem e erosão das margens do rio. Esse sedimento foi todo carreado para essa área, que hoje em dia é um banco de lama, então, mas que ainda serve de ponto para alimentação de principalmente aves, né, migratórias, que usam essa área que é rasa e de fácil acesso para os peixes, para as aves se alimentarem. O manguezal é um ecossistema frágil e fica no encontro entre as águas doces dos rios e o mar salgado. Serve como esponja para amortecer os efeitos das subidas da maré contra a terra, impedindo o avanço do mar. Cláudio nos fala sobre os destaques do lugar, como o sistema está se recuperando e quais os desafios para preservar a região. O principal desafio para garantir a conservação dessa área não está dentro dos limites da unidade, né? Está principalmente no envolvimento dos outros atores interessados, no caso as comunidades das duas bacias hidrográficas, tanto de Ratones quanto de Saco Grande, os órgãos públicos que atuam na área de licenciamento, de instalação de infraestrutura pública e até na iniciativa privada que é responsável aí pelas alterações de uso do solo. Questão imobiliária, questão de empreendimentos de risco. Além das inúmeras espécies de peixes, a avifauna é riquíssima no lugar, com exemplares de gaivotas e garças que alçam voos em meio aos arbustos do mangue. De um lado,
o rio possui arbustos mais baixos em relação à outra margem, efeito ainda desconhecido cientificamente pelos pesquisadores. O local abriga lontras que fazem das encostas um lugar de descanso longe da civilização, mas encontramos apenas vestígios. E aqui, Cláudio, então temos duas espécies de arbóreas aqui. É uma coisa interessante que acontece aqui, ninguém sabe dar uma explicação, aí o pessoal que estuda não chegou a uma conclusão de qual é o motivo. Mas a gente tem um lado do rio ocupado só de Avicênia, que é a espécie mais alta de manguezal, e o outro lado só com lagunculária, né, que é uma outra espécie com um porte um pouco menor. O pessoal dos estudos aí de mangue e de manguezal não sabem, não deram uma razão por que dessa diferenciação aí por margem, né? Talvez vento ou corrente, mas realmente não sei. Dá um diferencial na paisagem aí pra gente curtir. Vamos tentando entrar neste pequeno braço do rio, mas o Cláudio nos avisa que podemos encalhar no meio do caminho. E foi o que aconteceu. Agora temos que voltar e percebemos que mesmo dentro da cidade de Florianópolis, conseguimos ficar tranquilos. Eu vou virar o barco e vou falar. A concentração de nutrientes nestas águas serve de alimento para inúmeras espécies da fauna, entre elas os caranguejos. Cláudio nos fala sobre esta riqueza de matéria orgânica, principalmente no fundo do rio. Aqui então a gente deu uma paradinha, desligamos o motor, sentiu um pouco esse silêncio. Também um lugar tranquilo, mas também foi porque nós tínhamos atolado aqui atrás do manguezal, um cheiro se levanta de matéria orgânica, é isso, Cláudio? É o cheiro da matéria em decomposição, né, que é responsável pela produtividade do manguezal, né, dando aporte até para a zona costeira. Adjacente, né? A história da interação com os ecossistemas. E é atrás dessa matéria também que os peixes vêm para alimentação e a procura de alimento, né? E para a procura de áreas de procriação, né? Eles sobem o manguezal e o estuário para encontrar áreas mais calmas para fazer desova. Os manguezais ocorrem em áreas costeiras de regiões tropicais, nas Américas, na África, na Ásia e na Oceania. Eu vou chegar agora perto para vocês poderem dar uma olhada no bosque de Avicênia, né? Essa espécie aqui nos nossos mangues chega até 15 metros no máximo, né? Nem 15 metros costuma chegar. E de altura, né, das árvores, e no Nordeste essa mesma espécie chega até 40 metros de altura, isso porque a gente está aqui em Santa Catarina no limite austral da ocorrência desse ecossistema para a costa atlântica da América. Então as espécies de mangue ficam com um estresse por conta da temperatura, principalmente, né, que a essa latitude a temperatura não alcança uma média de 20 graus Celsius por ano, uma média anual de 20 graus Celsius. Então a espécie não se desenvolve na sua forma plena. Algumas pessoas ainda utilizam o lugar para pesca artesanal. E Cláudio nos conta que a mudança de mentalidade está sendo trabalhada aos poucos, junto às comunidades de pescadores. Em geral, é retirado o pescado apenas para subsistência. A estação ecológica de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é uma categoria de proteção integral que não permite o uso de recursos naturais, né? Então, teoricamente, você não poderia ter atividade de extração, nem de pesca, nem de cata de caranguejo. Essas são as duas atividades que ocorrem aqui na Estação Ecológica de Carijós de maneira ilegal, né? O que acontece é que, principalmente no caso da pesca, ela é caracterizada como uma pesca tradicional, né? Uma pesca para sobrevivência mesmo. Isso, uma atividade que seria feita por uma população local para consumo e não tem um caráter mais comercial, e diferente da cata do caranguejo, que é um problema grave que a gente tem aqui. Esse costão aí, o costão da ponta da Barra do Sambaqui,
ele marca a foz do Rio Veríssimo, e nesse trecho o Rio Veríssimo é que faz o limite da estação ecológica, né? Na margem, ao nosso lado aqui, é a estação, e na margem oposta, do lado do Costão, não é a estação ecológica religiosa. O pessoal da associação participa com a gente das nossas reuniões de planejamento, né? E eles estão apresentando uma proposta de um projeto para garantir um acompanhamento da atividade deles para a estação ecológica. Se for viabilizado, então, o Fundo Nacional é que vai financiar a implantação dessa proposta. Um dos animais encontrados na região é o jacaré do papo amarelo. Aqui na estação, dentro do programa de monitoramento, a gente trabalha com 2 espécies ameaçadas de extinção, que é então o jacaré de papo amarelo, o Caimão latirostris, e a lontra, Lutra longicaudes. Bom, as saídas são feitas à noite com a ajuda de um farol de luz, com um facho de luz, né, para a localização do brilho dos olhos do jacaré. E as saídas que foram feitas durante o verão, a gente registrou uma incidência maior, né, um número maior de animais, até 6 indivíduos aqui para a área do Ratones, numa saída. E no inverno agora a gente está verificando que os bichos eles se escondem em algum lugar, porque a gente não tem avistado mais nenhum. Nas últimas 3 saídas nós não vimos mais nenhum indivíduo. Começa a chover e voltamos rápido para não sermos pegos de surpresa por um temporal. Passamos na sede da estação para conhecer mais de perto o trabalho realizado junto à comunidade. A comunicação fosse feita através das associações. Bom, o principal trabalho da gente, dos amigos de Carijós, tem sido o desenvolvimento dos projetos de educação ambiental com as comunidades do entorno, basicamente, do programa de monitoramento ambiental, onde são monitoradas espécies ameaçadas de extinção, como o jacaré e a lontra, né, o jacaré de papo amarelo e a lontra, e também do apoio essas 2 atividades, educação ambiental e monitoramento, acabam subsidiando a fiscalização, porque a gente está sempre na comunidade, está sempre recebendo informações, e as próprias vistorias, né, vistorias e laudos ambientais que o próprio técnico do IBAMA que realiza. Preservar o lugar não é uma tarefa fácil. Muitos desafios precisam ser vencidos, mas um grande passo já foi dado. Os moradores do entorno estão interessados em discutir a melhor forma de preservação e sobrevivência, junto com o governo e as entidades de classe. Olha, a gente começou com um trabalho muito mais forte, realmente, de planejamento, onde a gente sentou durante 4 meses para elaborar uma metodologia para realmente entrar nas comunidades, embasados, metodologicamente e teoricamente mesmo. E quando a gente entrou forte, foi em julho do ano passado, então quer dizer, temos um ano de trabalho e dá para dizer hoje que a gente tem um envolvimento muito bom da comunidade, muitas pessoas abraçaram mesmo a causa, né? E hoje em dia a gente pode dizer assim que a gente tem uma credibilidade muito boa no entorno. Não são todas as comunidades, a gente trabalha com um universo de 17 bairros, representados por cerca de 36 associações comunitárias. Então, dessas 36, a gente tem uma participação boa de 20. As comunidades do entorno estão divididas em grupos de trabalho e organizam debates para o planejamento de ações prioritárias que vão ser aplicadas em curto, médio e longo prazo. Nós estamos aqui no nosso distrito de Santo Antônio de Lisboa fazendo uma discussão naquele trinômio de segurança, saneamento básico e planos diretores. E a nossa participação dentro aqui da estação de Carijós, ela se dá dentro da discussão do meio ambiente, que é o nosso dia a dia, e sem ela a gente não consegue viver direito. Porque, de certa forma, assim, a Florianópolis ela tem uma boa propaganda de cidade com qualidade de vida, né? E essa propaganda ela viaja pelo mundo todo. Então, as pessoas fogem de cidades caóticas para vir para cá. Infelizmente, nós estamos reproduzindo a mesma cidade caótica que as pessoas estão fugindo. E a coisa mais importante que nós devemos nos perguntar nesse momento é que tipo de cidade nós estamos querendo para o nosso futuro, para os nossos filhos e para nós mesmos. Débora destaca a importância do envolvimento da comunidade nestas discussões, que possui diferentes grupos de trabalho. Como a gente começou com essas reuniões em julho de 2001,
Em outubro de 2001, o Fundo Nacional do Meio Ambiente lançou um edital para desenvolvimento sustentável do entorno de unidades de conservação. Como a gente já tinha começado um processo com a comunidade e a gente viu que esse edital, por exemplo, seria uma forma da gente dar continuidade e conseguir executar tudo que a gente pensava. Então ele caiu como uma luva para a gente, porque a gente já tinha um processo começado com a comunidade. Então foi ótimo, e a partir desse projeto, que é o desenvolvimento sustentável do entorno, a gente abriu várias linhas, a própria comunidade identificou em grandes reuniões quais seriam essas linhas, quais atividades potenciais já estavam sendo desenvolvidas e através desse projeto poderiam ser estimuladas, como por exemplo o artesanato, a agricultura orgânica, o ecoturismo, a pesca artesanal e também outra frente que não seria uma organização de classe, não seria um pescador, um agricultor, mas a gente implantou também um fórum permanente de discussão, no qual está sendo realizada uma reunião hoje, em que as pessoas discutem, várias associações de moradores discutem problemas ambientais gerais, como por exemplo, saneamento, uso e ocupação do solo e fiscalização insuficiente, que estão totalmente interligados, né? O trabalho desenvolvido pela ONG Amigos de Carijós, que já conta com um grande apoio da comunidade, também recebe o reforço dos Amigos Mirins de Carijós. Os pequenos trabalham em comissões para realizar atividades de coleta de lixo, proteção da flora e fauna e atividades de educação ambiental. Os Amigos Mirins de Carijós, eles surgiram até que meio que espontaneamente, assim, digamos, foi uma geração espontânea, né? Porque a gente começou um trabalho com essa escola do qual eles fazem parte, que é uma escola municipal de Ratones, e a gente tinha um projeto de monitoramento voluntário da qualidade da água, no qual a professora estava envolvida e a gente trabalhava com as 8ª séries. Só que a gente viu que quando a gente tentou novamente esse ano implementar com as 8ª séries, os jovens assim estavam totalmente desmotivados. A gente pensou, por que não trabalhar então com as 5ª séries, que a gente vai poder trabalhar ao longo de 4 anos, a gente vai ter uma continuidade, vai estar envolvendo ele por mais tempo, né? Então, a gente teve a ideia assim, poxa, vamos trabalhar com os da 5ª, e foi o que deu mais certo. Isso foi ano passado, no qual essa imagem que vocês estão vendo foi de uma coleta, né, de lixo que a gente fez no Pontal da Daniela, que tem muito lixo mesmo, por causa até da maré, correnteza que acaba levando. Então, e segundo eles, foi uma das atividades que eles mais gostaram de fazer, e a gente recolheu muito lixo, a gente teve apoio de várias entidades. Então, foi nesse momento que a gente teve a ideia, por que não tornar os Amigos Mirins de Carijós por tal envolvimento e tal a participação, empolgação deles mesmo, vontade de participar, né? E deu super certo. Depois de conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelo governo e sociedade juntos, resolvemos ir a campo para avistar um pouco mais das belezas do lugar. E aqui estamos conversando com o Roberto, que é um estudante de biologia da Universidade Federal aqui de Santa Catarina. A gente está planejando uma saída para avistar os jacarés agora à noite. Ele não vai poder sair, então a gente veio aqui conversar com ele. Mas, né, queria saber de ti como é que é estudar essa espécie, como é que está o jacaré, também você tem pesquisado sobre a lontra, mas dá uma geral aí sobre essa espécie. Então, o jacaré de papo amarelo é uma espécie ameaçada de extinção, que a sua distribuição vem principalmente na Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. E uma das principais ameaças da espécie é a expansão urbana, diferentemente da caça que ocorre em outras espécies de jacaré. E atualmente o hábito dele encontra-se muito fragmentado, reduzido, né, e a longo prazo essa espécie pode se extinguir. Então o que tem que fazer é um estudo de estimativa populacional, abundância, distribuição geográfica e com o apoio da comunidade também, que é fundamental para se localizar os animais dentro da estação e no entorno. Tá certo. Tu não vai poder sair com a gente hoje? Infelizmente não, então, mas eu desejo boa sorte para vocês, tomara que vocês consigam ver. Tá certo. Beleza? Vamos seguir em frente, então vamos lá ver se a gente consegue avistar essa espécie que está rara aqui na região. Vamos nessa. Vamos entrando no local próximo à estação. O clima é de expectativa, pois não sabemos o que vamos encontrar. Vamos chegando devagar para não assustar os animais. A coruja, uma guardiã do lugar, está sempre com os olhos bem abertos para saber quem está chegando. Mesmo com toda a recepção, não nos esquecemos do objetivo principal, os jacarés. Logo que chegamos, já conseguimos perceber algum movimento.
Ali estão os primeiros animais. A visão é precária. Estamos com o foco e o máximo que conseguimos ver são os olhos do animal. 2 pontos vermelhos no meio da lagoa. Resolvemos entrar no juncal e tentar observar mais de perto. Mesmo sabendo que a tendência do animal é fugir da nossa presença, ficamos apreensivos para entrar no território deles. Aqui, são eles que mandam. Se a fêmea sentir que seus filhotes estão sendo ameaçados, pode atacar. Focalizando, vamos entrando adentro aqui na mata. Ver se a gente focaliza lá também a parte alagada, essa parte da lagoa. Vamos chegando mais aqui, mais na margem. É um lugar que temos a expectativa de encontrar, né, os jacarés. O Roberto aqui poderia nos dar mais alguma explicação sobre essa área. Vocês têm, é aqui mesmo o local onde vocês têm avistado os jacarés. Agora nós vimos 2 ali. Como é que é então esse trabalho aqui? É um trabalho delicado, né? Sim, é um que tem que ser bem quieto, né? Chegando nos locais onde a gente já tinha avistado antes, né? Então, hoje ainda está um dia bom, mas a gente já espantou eles um pouco, né? Vamos esperar um pouco mais aí para ver se eles aparecem. Com o instinto animal aguçado, já devem ter percebido que somos apenas curiosos e viemos fazer uma visita de surpresa. Expectativa assim de um tamanho do animal desse grande, qual é que é? O jacaré do papo amarelo, ele chega em média em 1,5 metro. Ele não passa de 1,5 metro, né? E ele não é muito eufórico, né? Ele não é, assim, agressivo, mas sim se for uma fêmea com um filhote, né? Valeu, então, nosso programa Ecologia de hoje aqui, né, nas lagoas da Estação Ecológica de Carijós. Termina aqui e até a próxima. Dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Santa Catarina, está a Ilha do Papagaio. A ilha fica entre a Praia da Pinheira e a Praia do Sonho. Até a década de 70, era utilizada para a plantação de mandioca e teve grande parte da flora e da fauna devastada. Aos poucos, o lugar está sendo restaurado com espécies da flora nativa, recursos vindos do turismo ecológico, uma forma de aplicar o desenvolvimento sustentado na região. Aos poucos, a comunidade local também vai sendo beneficiada com a preservação e aumentam as oportunidades trazidas pelo trânsito de turistas. Estamos embarcando aqui, estamos indo para a Ilha do Papagaio, vamos conhecer esse lugar maravilhoso. Para nossa surpresa, o pessoal da ilha preparou uma recepção em grande estilo. Vamos percebendo a beleza do lugar. Temos certeza que vamos conhecer mais um local especial. Chegando aqui na Ilha do Papagaio, fazer um brinde com o pessoal que nos recepcionou aqui. Sejam bem-vindos. Fiquem ligados, vamos lá, vamos conhecer todo esse lugar maravilhoso. Conseguir recuperar a ilha desde a década de 70, a família Sen vem desenvolvendo um trabalho delicado
para que o lugar seja um exemplo de preservação ambiental. Nós vamos conversar com o Renato Sen, que é o responsável aqui pela Ilha, né, do Papagaio, que coordena, que administra, que faz toda, né, esse contato com o pessoal aqui na Ilha do Papagaio. Como é que é esse teu trabalho aqui? O que vocês estão fazendo aqui, né, trabalhando também junto com a universidade, junto com essa questão ecológica aqui na ilha? Já é da própria família o espírito de manter isso aqui ecologicamente correto. Vamos dizer assim, ninguém sabe exatamente o que é ecologicamente correto. O correto é ninguém se meter em lugar nenhum, deixar tudo ser tomado conta pelo próprio meio ambiente. Mas como a gente tem que estar fazendo hotéis, desenvolvendo projetos e trazendo a riqueza que hoje é o que vai sustentar esse ambiente que vive em volta, é importante. E eu sou o coordenador da família Sen, que há 30 anos está aqui, e os meus irmãos, a minha mãe, depositaram em mim a confiança de administrar o que vai ser feito com a ilha. Então, como nós tínhamos que montar a exploração econômica da ilha, a gente está agora, no segundo momento, tentando achar o ponto de equilíbrio ideal entre a manutenção do meio ambiente local e a exploração. Estamos, na verdade, tentando ser um exemplo de ocupação. Esse é o objetivo da família no momento. Alguns passos estão sendo dados em direção à preservação ambiental, reconhecer o entorno, trabalhar em cima de recuperação das áreas degradadas. Tudo isso está sendo feito, né, com um trabalho científico, com um trabalho de aproximação das comunidades. Como é que está sendo feito esse trabalho? Então a gente estava buscando, junto a esse pessoal que é expert no assunto, que é a Univale, e para desenvolver um projeto em que envolva toda a região, as pessoas que aqui vão, que seria exatamente o entorno. Porque de nada adianta você criar uma ilha fantasiosa em que todo mundo fica feliz e as pessoas em volta não estão felizes com aquilo que está acontecendo. E isso também se perde muito com as pessoas que são a história daqui. E de nada adianta nós fazermos parte e não termos a história para trás e até a futura. E é isso que está se trabalhando com o entorno, com as escolas. O Parque Estadual, no primeiro momento, ele veio de uma forma, para quem mora aqui, agressiva, porque só trouxe limitações de uso das suas propriedades. E hoje nós estamos tentando, via crianças, chegar aos pais, mostrando que ele é o grande aliado do futuro, na artes turísticas e tal, onde vai trazer conscientemente o sustento futuro dessas famílias que hoje já não encontram, por causa das agressões sofridas até o momento, do sustento dentro do entorno que é o mar, o entorno deles. Então esse trabalho que nós estamos desenvolvendo agora para deixar um exemplo e a nossa contribuição que é fundamental. Saímos em direção à trilha. O Cacau, coordenador ambiental da ilha, nos explica sobre os detalhes que podemos perceber durante a caminhada. Como é que é esse trabalho que vocês realizam aqui? Queria que tu destacasse inicialmente alguns pontos chaves que nós já vamos conhecer agora. A ideia é fazer da ilha um local agradável para os visitantes e também para os bichos e para as plantas que habitam a ilha do Papagaio. Então, existe uma proposta de ocupação racional, respeitando o relevo, respeitando a vegetação e se integrando ao ambiente. Certo. Vamos lá, vamos conhecer tudo isso aí de perto. Vamos para o mato. Logo no início da trilha, vemos o trabalho de recuperação do palmito e as primeiras oficinas líticas com vista para o mar. Aqui vemos a beleza desta casa que foi construída, abraçando a árvore. E aí, Cacau, tu estava nos mostrando aqui as oficinas líticas, né? O pessoal há muito tempo atrás já gostava de uma vista panorâmica assim, um lugar lindo como esse. Pois é, parece que há 4.000 anos já tinha gente aqui na Ilha do Papagaio, né? Aqui a gente está bem perto do mar. Isso aqui é uma pedra de granito. E esses primeiros habitantes, eles colocavam aqui areia, água, e pegavam pedras e iam friccionando e corroendo a pedra que eles tinham na mão e afiando e dando forma, para depois utilizar a pedra como uma faca, como um machado, como uma ponta de lança. Tá aqui, ó, do nosso lado. Vamos até tocar aqui. E aqui, Cacau, vamos chegando aqui então nessa parte também das pedras, uma vista maravilhosa. Aqui também o pessoal dava o acabamento aqui no trabalho, é isso? É isso daí, é outra oficina lítica, tá? Essa aqui é um granito, é até difícil você ter esse trabalho, essa ocorrência nessa rocha, mas aqui, olha, a gente pode ver, é um círculo e eles colocavam de novo areia, água,
e com esse movimento eles iam dando formato. Continuamos nossa trilha e vamos descobrindo um lugar diferente. Com certeza, um lugar maravilhoso, a meia trilha, conhecendo toda a Ilha do Papagaio. O pessoal já está mais à frente, a gente está aqui atrás. Vamos entrando por aqui. Vamos lá. Um lugar tão bonito, mas aqui a gente pode perceber, tem esse juncal. Que lugar é esse? Aqui se trata 100% do esgoto da ilha, sem química alguma. Aqui é um sistema de raízes, é um sistema importado que está aí no Brasil hoje em franca moda. Até o Parque Estadual aqui fez a reforma da sede e esse é o sistema utilizado. Ele precisa de 1,2 metros quadrados por habitante e trata 100%. Você tira a água daqui, leva para um tanque e passa no seu jardim. Inclusive você pode fazer, tem plantas ornamentais numa casa. Se você tem 5 pessoas, você faz os canteiros com 5, 6, 10 metros quadrados, você trata o esgoto da tua casa no jardim da tua casa. Certo. Mais fácil, né? O mais fácil e mais inteligente. Não joga no mar, né? Não, e se jogar, pode jogar, porque tá perfeita. É isso aí, descobrindo algo mais aqui na Ilha do Papagaio. Vamos nessa, vamos continuar a trilha. Isso é só o começo, pessoal. Tem muita coisa pela frente. Vamos nessa. A qualidade do lugar impressiona. Toda essa beleza já havia sido descoberta por nativos há milhares de anos. Aqui vamos conhecer um lugar curioso. Mesmo com toda a dificuldade para gravarmos, vamos entrando. E aqui nós chegamos então na caverna. Aqui ao fundo o pessoal já está entrando. Esse lugar, provavelmente os índios ou os moradores aqui há milhares de anos atrás, moravam nesses lugares, procuravam esses lugares de refúgio para se estabelecer. Vamos conhecer aqui a casa dos nossos ancestrais. Estamos aqui dentro da caverna, um local onde provavelmente era um refúgio, né, dos nossos ancestrais. Temos algumas inscrições nas pedras. E aí, Cacau, o que podemos destacar aqui neste lugar? Um lugar especial aqui na ilha. Dá para atiçar a imaginação, né? Um lugar como esse aqui, de frente para o mar mais agitado, um lugar com você tem bastante peixe. E todo esse astral aqui, olha, esse salão com essa abertura em cima, uma clarabóia, por onde entra a luz do sol, luz da lua à noite. E aqui, no meio do salão, uma pedra com esses desenhos. Esses círculos com o mesmo centro, né? Esses círculos concêntricos. Talvez até uns 4.000 anos também. Seguimos para descobrir o que a natureza nos preparou. Aqui o nosso local de parada é na sala de visitas com vista para o mar. Dá vontade de parar e curtir o visual. Uma das ilhas da região já abrigaram um eremita, conhecido como João Jeca. Mais ao lado vemos os Moleques do Sul, 3 ilhas ao fundo, onde vive uma espécie endêmica de preá, um roedor que não existe em nenhum outro lugar do mundo. E aqui, na Ilha do Papagaio, até os animais domésticos já estão integrados e fazem parte do cenário. Seguimos a caminhada para chegarmos antes do anoitecer. A chuva durante a noite foi intensa, mas logo cedo vimos que teríamos um dia lindo e cheio de atividades. É isso aí, pessoal, tá começando mais um dia, agora de manhã cedo, 7h15 da manhã agora. Estamos aqui começando a tomar um café, vendo uma banana natural aqui da ilha. O pessoal que trabalha na ilha vai chegando com um transporte característico quando o mar está com a maré baixa. Começar o dia assim não é nada mal. Vamos lá, utilizar essa saída. Lugar realmente aqui maravilhoso. Ilha do Papagaio, em Palhoça, aqui em Santa Catarina. No passado a ilha era assim.
mas o trabalho de recuperação tem dado resultado. Saímos cedo para conhecer a trilha do lado norte. Vemos neste mapa como é a ilha. Aqui nós temos a trilha do Limoeiro, com certeza uma das trilhas mais antigas aqui da região, das árvores mais antigas também plantadas aqui neste lugar. Podemos ver ao fundo aqui o Limoeiro. O pessoal já está seguindo aqui na frente, nós vamos seguindo eles aqui, vamos conhecer a vista agora para o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Vamos lá. Depois desta subida árdua, nos deparamos com uma vista linda e um jardim natural onde o vento não permitiu que estes pequenos arbustos se desenvolvessem. A vegetação vai se estendendo pelas pedras e o Cacau nos explica o que acontece neste ambiente. A gente tem em alguns pontos a pedra nua e quando uma rocha surge no tempo, quando ela sai do mar ou ela é exposta, é isso que acontece. Primeiro começa a formação desses líquens. Esses líquens vão morrendo, vão acumulando matéria orgânica e umidade, e depois a matéria orgânica dos líquens mortos propicia o que está acontecendo ali na borda, olha, que uma vegetação mais desenvolvida cresça. Vai tomando todo o lugar, né? E vira floresta. Aqui o vento castiga bastante esse lado aqui, não permite essas árvores, esses arbustos aqui que nós estamos vendo são bastante antigos, têm bastante tempo, mas eles não se desenvolvem, ficam quase como bonsais naturais. É uma mata de bonsai. Aqui a gente pega o vento nordeste de frente, que traz aí uma maresia, um pouco de sal também. Então a vegetação é sempre baixa, apesar das árvores serem muito antigas. A vista aqui impressiona. Na nossa frente, a Ilha do Papagaio Grande. O forte utilizado para resistência nas guerras do passado, agora em ruínas, mas que guarda lembranças. Ao fundo, o farol que ilumina o sul da ilha de Florianópolis. Aqui, vale a pena registrar a qualidade ambiental da região e guardar para a posteridade. Esse lugar é muito especial. Essa maior aqui à esquerda é a Ilha do Papagaio Grande. E há uns 70 anos ela deixou de ser uma ilha. Formou uma língua de areia, um istmo ligando o continente à então Ilha do Papagaio Grande. Depois a Ilha da Fortaleza, a Ilha do Forte, um forte construído por portugueses para defender a região dos espanhóis. Lá na ponta a gente tem um farol. Aquele é o extremo sul da ilha de Santa Catarina. Aquilo lá é Florianópolis, aquele é o farol de Naufragados, a praia e ponta de Naufragados. Realmente um lugar maravilhoso, nos conhecendo aqui essa região, um espetáculo da natureza. Só estão faltando os golfinhos, né, que estão sempre por aí brincando. Hoje eles não acordaram ainda. Para saber melhor todas as histórias da região, vamos encontrar um especialista e tradicional morador do lugar. Seguimos a trilha e vamos nos preparando para deixar este paraíso. No caminho ainda descobrimos algumas delícias da região. Vamos experimentar então. Passa aí. Não, uma delícia. Azedinho. No final da trilha, encontramos um chuveiro especial para um dia de calor, mas nos apressamos, pois já é hora de partir. Nos despedimos do pessoal e embarcamos em direção à Praia do Sonho. Além de toda a beleza do lugar, descobrimos que alguns moradores da região sobrevivem da produção de ostras. Chegamos na margem e vamos logo para encontrar o professor Celso, um historiador que conhece como poucos as características desta localidade. Uma vez descoberto o Brasil, a preocupação econômica se voltou para a região das Minas Gerais, porque lá que o português encontrou
as riquezas, assim como o espanhol encontrou riquezas na região do Peru. O sul do Brasil ficou praticamente abandonado durante os primeiros séculos, não é? Mas chega um momento que Portugal não respeite o Tratado de Tordesilhas, porque os portugueses já sabiam que essas terras eram deles por força do Tratado de Tordesilhas, mas a Espanha se faz representar e exige que o português respeite o tratado. Mas Portugal não respeita, vai além de Laguna, funda a cidade do Rio Grande, funda Montevidéu, funda a colônia de Sacramento, e a Espanha se posiciona para o outro lado, funda Buenos Aires por volta de 1535, para impedir o avanço português na área, porque se Portugal domina a falda do Rio da Prata, cortaria as pernas da Espanha na América, já que as riquezas do Peru desciam pelo Rio da Prata. Então, o resultado, como daqui para o sul não há mais porto abrigado, o único porto abrigado é essa região, isso aqui tornou-se um interesse econômico e estratégico para as duas potências da época. Portugal logo se preocupa com essa região, mandando para cá uma pequena povoação, que a princípio vem de São Vicente, que eram os caçadores de índios, porque o nosso índio carijó, que é desde o São Vicente até o sul, o índio que habitava aqui é o Tupi-Guarani, da tribo carijó. Carijó porque tinha pigmentação mais clara, mais branca, e era um índio muito manso, que prestou serviço aos navegadores, e que por isso foi também dizimado, escravizado. E quando eles chegam nessa região, especificamente, por que desse forte, na verdade, manter essa hegemonia, manter esse lugar nas mãos deles? Sim. Veja bem, então aí vem para cá o brigadeiro Silva Paz, responsável para fortificar a ilha de Santa Catarina, porque aqui era o ponto estratégico. E aí ele funda em Atomirim, funda o forte de São José da Ponta Grossa, Santo Antônio, em Ratones. Na cidade funda o Forte Santana, o Forte São João, Santa Bárbara, que estão extintos hoje, e aqui, por volta de 1741, tem início a construção desse forte, o Forte de Nossa Senhora da Conceição, na ilha de Araçatuba. E com o tempo o pessoal foi descobrindo a região, esse lugar, um paraíso, praia do sonho. Como é que chegou a se ter essa ocupação hoje, esse processo hoje, assim, de as pessoas descobrirem também, depois dos portugueses descobrirem, né, o lugar foi se desenvolvendo? Veja bem, aqui, por volta de 1750, 48 a 56, vem para cá mais ou menos 6 mil açorianos para ocupar a ilha de Santa Catarina e o continente próximo como a política de ocupação de Portugal para impedir a ocupação espanhola. Esta região que hoje se chama Praia do Sonho, que hoje é o campo aqui da Pinheira, na verdade era o campo de Araçatuba, que foi doado pelo rei de Portugal para ser uma área comunal. Nesta região não deveria ter nenhuma ocupação. As Sesmarias foram doadas pelas autoridades portuguesas para os colonos açorianos na ilha, na região próxima, mas na região do campo não poderia ter nenhuma ocupação. Quando veio a independência do Brasil, esta área passou para o controle da prefeitura de Desterro, hoje Florianópolis. Depois passou para a prefeitura de São José. No ano de 1904, Palhoça, transformada em município, adquire o poder de administrar esta área. Bom, eu nasci em 1939 e 41 eu estava aqui com meu pai, com a minha família, e fiquei aqui há 49. Havia aqui 3 casas de moradores, que eram antigos ocupantes, né? Sabe-se que por volta de 1958, por aí, é criada a Sociedade Balneária da Pinheira. E começou então a exploração imobiliária, desordenada, sem planejamento,
sem uma estrutura que pudesse estabelecer a posse definitiva e legal da terra. Depois de aprender um pouco mais sobre a região, descobrir os principais problemas enfrentados pela população e os acontecimentos que marcaram o desenvolvimento do lugar, temos uma pausa para apreciar uma comidinha caseira. Vamos comer aqui no restaurante. E vamos nos preparando para deixar este lugar tão especial. Com certeza esse lugar marcou, né, a nossa visita nesses dias aqui. Agora estamos saindo da Ilha do Papagaio, estamos indo em direção à Praia da Pinheira, Praia do Sonho, e estamos nos preparando para a tarde chegar na Estação Ecológica de Carijós, em Florianópolis. Estamos nos preparando, estamos saindo cedo daqui para poder, depois dessa trilha maravilhosa, conhecer outro lugar excelente. A Ecologia de hoje fica por aqui e até a próxima.